Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é Assembleia Virtual. Como realizar uma Assembleia Virtual eficaz? A gente tem uma lei em vigor autorizando todos os condomínios do Brasil, pelo menos até 30 de outubro, a usufruir desse meio para realizar as assembleias. Os nossos convidados de hoje são Carlos Humberto Perecer, síndico profissional na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E a síndica Simone Campos, síndica profissional. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada. Humberto, vou começar com você. Está autorizado a Assembleia Virtual, né? A gente tem pouquíssimos condomínios do Brasil realizavam a Assembleia Virtual. A gente tem uma máxima dos advogados, pelo menos a maioria dos advogados, que acreditam que antes dessa legislação que autoriza até 30 de outubro, a Assembleia Virtual só poderia ser realizada com a anuência da convenção. Alguns discutem disso, mas não é o tema de hoje. E a gente tem uma avalanche de assembleias virtuais sendo realizadas em todo o Brasil. Só que a legislação diz, ok, pode realizar a Assembleia Virtual. Síndicos, se virem. E esse é o problema, né? Porque foi autorizado sem definir como. Sem definir se juridicamente teria validade depois ou não. E sem dizer como fazer, o que era válido, o que não era válido. Não foi definido absolutamente nada. Como, aliás, durante a pandemia nada foi definido. Foi tudo síndicos, virem-se, né? Esse eu acho que é o grande problema. Uma coisa que eu tenho certeza é que veio para ficar. Nós não vamos deixar de fazer assembleias virtuais daqui para frente. O que a gente vai ter que discutir é como fazer, qual é o processo, né? E aí é que a gente vai precisar ter o que a gente não tem ainda e precisamos caminhar nessa direção, que é ter segurança jurídica, que essa ata vai ser registrada, de que vai valer, não vai haver contestação. Tem um monte de gente fazendo e eu acho que durante os próximos 5 anos a gente vai ver uma série de problemas pela frente, né? Porque todas podem ser impugnadas ainda. Simone, o Humberto tem a opinião aqui, deixou claro, de que deveria ter uma normativa, algo similar, para a gente ter uma diretriz de como realizar essas assembleias virtuais. Existe uma outra linha de pensamento que é o próprio condomínio fazer as suas próprias normativas, né? Então, cada condomínio tem a sua legislação interna, ou em convenção, ou em algum regulamento voltado a essa assembleia virtual. Qual que é a sua opinião a esse respeito? Olha, eu acho que a assembleia, como o Humberto falou, veio para ficar, essa assembleia virtual, só que vai ser passo a passo, né? Os condomínios vão construir mesmo, como que eles vão colocar isso em vigor, né? Dentro dos prédios. Eu acredito na assembleia híbrida, vai ter que ser dessa forma, porque a gente ainda tem muitos prédios com pessoas que não têm total acesso, né, à tecnologia. Então, que vai existir, sim. É só aguardar aí o desenrolar a legislação mesmo, né, que venha para dar uma diretriz nisso daí. Então, sua opinião também é de que devemos ter uma legislação ou uma normativa para direcionar o como realizar. Sim, é muito importante, né? Porque se deixar tudo para o condomínio decidir, fica complicado, né? Cada um vai decidir uma coisa e vai ficar difícil, né? Humberto, a Simone disse colocou um complicador aqui, porque a assembleia híbrida ela é muito mais complexa, porque você tem uma coisa é a assembleia presencial, a outra ela é 100% virtual, e aí quando você cai no híbrido, você precisa é mais complexo em termos tecnológicos. Eu acho que é até mais democrático, né? Porque você dá a possibilidade de todos participarem, mas ela fica mais complexa. Qual que é a sua visão nessa, já entrando aqui um pouquinho mais a fundo na possibilidade híbrida? Eu acho que é justamente nessa direção que a gente precisa caminhar.
tá, de ter uma normativa que regulamente as assembleias semi-virtuais ou semi-presenciais. O pessoal no mundo da sociedade anônima, né, estão chamando de semi-presenciais, né? Então está normatizado como participar, como votar, né, considerando que as assembleias serão semi-presenciais. Muita gente estará virtualmente participando, tá, de uma forma ou de outra, ou votando antes ou votando na hora, né? É isso que a gente precisa ter definido. Se a gente deixar a cargo de cada um dos condomínios, cada um vai ter uma solução diferente. Aí eu fico imaginando para o cartório como vai ser reconhecer a validade de uma assembleia, né? Esse que eu acho que é o grande problema que a gente precisa resolver. Mas a gente tem, vocês estão falando uma coisa, lógico, muito coerente, muito alinhada sobre vir uma direção para os... Ninguém sabe o número exato de condomínios no Brasil, né? Falam 300, falam 500, mas os milhares, 300 subindo, mil, né? 500 mil, Subindo, né? Ninguém sabe exatamente, mas é um número considerável. Mas a realidade é outra, né? Vocês estão dizendo que o ideal seria esse. Vamos voltar pro mundo real. O mundo real é síndicos se virem, né? Dentro desse mundo real, síndicos se virem, o que fazer, né? Qual que é a linha de adotar? Então, amanhã vamos decidir em fazer uma assembleia no condomínio de vocês. Essa assembleia, no primeiro momento, será virtual, 100% virtual. Qual o caminho a ser adotado? O que você indica, Humberto? Vamos começar. Agora não tem essa possibilidade de querer vir normativa do governo ou de qualquer outro órgão. Como que a gente vai? Qual é o primeiro passo para a gente ter uma assembleia eficaz? A primeira coisa que eu fui consultar quando surgiu a 41010, né? A 41010, essa lei, foi se o cartório de registro de imóveis aceitaria uma assembleia virtual para que a gente introduzisse na convenção a possibilidade de fazer virtualmente. Resposta categórica, não, né? Então o que resta a gente é o regulamento interno. No regulamento interno, a gente vai precisar colocar esse processo, diretriz, né? Levar isso a algum cartório e falar, você reconhecerá isso daqui como uma assembleia válida, se for? E é interessante ressaltar que tem cartórios e cartórios, né? Sim. Dentro do próprio município você tem cartórios com diretrizes diferentes. Diferentes, né? Exatamente. Então, aquele que a gente está acostumado a registrar as nossas assembleias, vocês vão aceitar esse processo, tá? E reconhecer uma assembleia feita desta forma? Se eles disserem que sim, eu posso referendar o que está no regulamento interno com qualquer número de presentes numa assembleia presencial, que acredito que a partir de setembro, por aí, começo de outubro, a gente consiga fazer. Alguns condomínios já não é proibido aqui em São Paulo, a gente está falando para o Brasil inteiro, não é proibido em São Paulo, não é proibido na grande maioria dos municípios brasileiros realizar uma assembleia presencial. Que isso fique claro, né? Tem gente falando, mas é proibido. Não é proibido. Não é proibido. Não tem proibição. O que tem proibição é a distanciamento, a aglomeração, mas respeitando essas regras, tanto aqui em São Paulo quanto na grande maioria dos municípios brasileiros, você pode realizar uma assembleia presencial. Amanhã tem uma assembleia virtual que tem que ser, amanhã eu digo, né? Nos próximos dias para realizar no seu condomínio. Qual o passo que é adotar? Olha, é procurar uma ferramenta que dê um respaldo legal para a gente, um mínimo de respaldo legal. Eu acho que essa lei, a 14010, neste momento, é o que está respaldando o condomínio e é onde a gente vai ter que se apegar. E procurar o cartório que venha registrar isso. E ter uma ferramenta que as administradoras consigam aí atender, né, os síndicos, para regularizar isso, né? Todo o informe, convocação, esclarecer tudo isso, divulgar o mais possível, né, dentro do prédio e entre os condôminos, né? Porque às vezes a gente até
se pega com um cadastro nem sempre atualizado desses condôminos, né? Eu vou te interromper, você falou uma coisa que é o segredo da Assembleia, e fica aqui quem está nos assistindo. O segredo da Assembleia Virtual é a qualificação do cadastro. Exatamente. Sem qualificação de cadastro, a gente não vai ter uma Assembleia participativa na totalidade ou com possibilidade de participação na totalidade. A gente tem alguns sistemas que já estão, por exemplo, a maioria dos condomínios grandes ou de médio porte ou nas grandes capitais já tem um sistema contratado, não importa se é com a empresa A, B, C ou D, que faz o site, o aplicativo, e ele utiliza dessas informações. Agora, eu garanto que 99,999% dos condomínios brasileiros, eles não estão com o cadastro atualizado. Talvez os novos, né, que tem 6 meses, 1 ano, mas os que tem 10, 15, 20 anos, às vezes você vai buscar ali, tem um morador que morou lá atrás. Sim. E aí começa um grande problema. Começa um grande problema, porque por mais que a gente queira estar atualizado, não tem jeito. Você tem lá a ficha, você tem o checklist para o zelador colocar na mudança, mas nunca está atualizado. Então vamos fazer aqui o primeiro ponto, quem está nos assistindo, qualificação de cadastro. Esse é o primeiro ponto para uma Assembleia virtual ter a sua eficácia. Humberto, ela falou um outro ponto importante, ferramenta, né? Tem gente realizando a Assembleia virtual via Zoom ou via Google Meeting, qualquer ferramenta similar a esse. Hoje o Zoom é o mais conhecido, mas nós aqui não estamos sendo patrocinados pelo Zoom, né? Só estou citando que é a ferramenta mais conhecida, mas ela traz um dificultador muito grande, principalmente na computação dos votos, né? Exato. E aí eu acho que a gente precisa fazer uma separação, né? Fazer uma reunião através do Zoom, ou Google Meeting, ou o que for, né? Você está falando de uma reunião online, né? Então vamos chamar isso de assembleia online. Outra coisa é a assembleia virtual com base num sistema. Os sistemas em geral, eles até aceitam que você também utilize o Zoom ou qualquer outra ferramenta, tá? E é um facilitador muito grande de sistemas que aceitam isso, mas há aqueles sistemas que não há nem essa possibilidade. Então o estilo, a forma, o formato da assembleia vai ser completamente diferente, e é à distância, né? Isso é que eu acho que a gente vai precisar aprender ainda a transmitir para os participantes da reunião, né? Olha, culturalmente a gente fez até aqui desta forma. Daqui para frente, tá? Nós temos que criar uma nova cultura de realização de assembleias, tá? Seja ela empregando Zoom, Google Meet, ou seja lá o que for, tá? Ou não, né? Nós temos outra maneira de fazer daqui para frente. Isso é que precisa ser trabalhado, além, claro, de ter um cadastro em dia. Eu acho que o segundo ponto que a gente pode citar aqui, se vocês discordarem, por favor, falem. A primeira questão do cadastro qualificado, isso é indiscutível, e a segunda, da utilização de uma ferramenta própria para a Assembleia Virtual. Sim. Se vai ser usado também Google Meeting, Zoom ou qualquer outra ferramenta, ok. Mas uma ferramenta para você conseguir computar votos, computar os votos com a fração ideal, com a confirmação de que a pessoa foi votada, com a questão de recebimento de procurações. Quer dizer, existem vários pontos que são obrigatórios e necessários através dessa ferramenta. No segundo bloco, eu quero falar sobre o formato. Qual o formato da Assembleia Virtual no nosso entendimento? E aí pode ser entendimentos diferentes, estamos 3 pessoas aqui e podemos entender de maneira diferente, mas é interessante para o telespectador. E também a manutenção dos ritos, né? Tem muita gente realizando a Assembleia Virtual esquecendo dos ritos. Eu dou um exemplo, primeira e segunda chamada. O que eu estou vendo de Assembleia sem primeira e segunda chamada por ser virtual é uma enormidade e é um risco muito grande no futuro. Então, a gente já fala sobre isso. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!